Queremos cumprimentar todos os nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que têm sempre acompanhado o programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Hoje estaremos iniciando mais uma aula essa de número 5, onde estaremos já estudando agora no dia 4 de maio. Então nós já estamos aí avançando para o 5º mês deste ano de 2014. Esta aula de hoje tem como tema os dons de elocução. Vamos ler então o texto áureo. Encontra-se em 1 Pedro, capítulo de número 4, e o versículo de número 11, que diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então esse é o texto áureo. Estaremos então embasando esta lição de hoje na leitura bíblica em classe, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, versículo 10 a 12, e também o capítulo 14, do versículo 26 ao 32. Então, a aula de hoje conclui então o terceiro grupo dos dons espirituais, que nós classificamos, dividimos em 3 grupos, cada um então ficou com um número de 3. Esse grupo então ele é chamado de dons de elocução, e dentro deste grupo nós estaremos então estudando, abordando a respeito do dom da profecia, do dom de variedade de línguas e do dom de interpretação de línguas. Este tema é um tanto difícil, porque o qual ele tem suscitado então muitas controvérsias. Afinal de contas, pois na atualidade temos visto muita confusão e falta de sabedoria no uso destes dons. Então temos presenciado isso. Então, com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, iremos então compreender, nós iremos não só compreender o seu valor, como também a sua importância dentro da obra do Mestre. Então, vamos caminhar um pouquinho dentro desta aula de hoje, onde o primeiro capítulo ele já começa abordando a respeito do dom de profecia. E ele traz aqui uma pergunta, a própria lição, ela coloca aqui, o que é dom de profecia. Então podemos definir o dom de profecia como sendo então a habilidade sobrenatural de se transmitir a mensagem de Deus através da inspiração direta do Espírito Santo. Então, quando olhamos para a segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1 e o versículo 21, Pedro escreve da seguinte forma: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, olha só, inspirados pelo Espírito Santo. Então nós podemos dizer que o dom de profecia é a habilidade sobrenatural, então, de se transmitir a mensagem de Deus, através da inspiração do Espírito Santo. E vamos mais além, podemos ainda perceber que a profecia é uma mensagem instantânea, ou seja, espontânea. É uma mensagem espontânea. Então, quando olhamos para a primeira carta de Pedro, ou de Paulo, aos Coríntios, no capítulo 14, o versículo de número 30,
está registrado que, mas se há outro que estiver sentado, for revelada alguma coisa, cale-se então o primeiro. Então nós observamos, né, que aquele que estava sentado, de repente ele recebeu uma mensagem então espontânea da parte de Deus. Então cabe a ele agora transmitir esta mensagem. O dom de profecia se distingue então da simples pregação. O profeta é alguém através de quem Deus fala, alguém que fala em nome de Deus. Nesse sentido, qualquer pregador então poderia ser chamado de profeta, né? Afinal de contas, na medida em que ele fala, na medida que ele expõe a mensagem do Senhor, né, ele poderia ser então chamado de profeta. Mas no caso da manifestação, né, do dom de profecia, o possuidor deste dom fala em nome de Deus, trazendo então uma mensagem de edificação, de exortação e de consolação para a igreja. Então, por mais importante então que seja esta mensagem profética, ela não tem, olha só, ela não tem autoridade canônica, ela não tem função administrativa ou governativa na igreja, ela também não tem função mediadora entre Deus e o homem, tampouco deverá ter a pretensão de completar a mensagem de Deus, né? Ou seja, a exposição da Bíblia Sagrada. Então, o segundo subponto desse primeiro capítulo vem tratando sobre a relevância do dom de profecia. É importante, então, destacarmos que as profecias possuem 3 fontes distintas, a saber, Deus, o homem e também o diabo. Então, sabendo disso, os dons espirituais fizeram-se tão necessário quanto hoje. Então, pois nós vivemos, né, num século, esse século então ele é marcado, né, de enganos, de falsificações espirituais. Carecemos então das capacitações sobrenaturais provindas do Espírito Santo, a fim de que saibamos então diferenciar, né, a verdade da mentira. Em nossos dias, infelizmente, vemos poucas manifestações deste dom. Talvez a causa esteja em uma dessas seguintes razões que colocaremos agora. Primeiro, ignorância. Talvez esteja sendo pouco utilizado, pouco usado, pouco manifestado, muitas vezes até por ignorância. Pouco se fala na igreja, de modo específico, sobre esse dom, privando o povo, então, da bênção, como ocorreu em Éfeso, né? Uma segunda causa pode ser a substituição. O tempo do culto, olha só, o tempo do culto é tomado por outras coisas supérfluas, não havendo liberdade para o Espírito Santo operar. Essa é uma segunda causa. Podemos ver mais outra ainda, o formalismo. Então a apatia espiritual esfria a chama do Espírito Santo. Vamos mais ainda? Tem mais. O receio de que haja, então, meninice na utilização deste dom. Então é necessário, pois, né, ensinar os meninos a andarem no caminho certo,
Então, logo acabarão com as coisas de menino e falarão como adultos. O terceiro subtópico deste primeiro capítulo vem tratando a respeito dos propósitos da profecia. Então agora nós vamos ver que a profecia, primeiramente, o propósito dela é para edificação. Olhando, quando falamos sobre edificação, logo vem à nossa mente o que? A igreja ela é comparada a um edifício, onde Jesus é o fundamento, né? Então, e os crentes, então, por sua vez, são pedras vivas, né, e requer-se, pois, edificação constante. Nesse sentido, a profecia promove, então, edificação e firmeza. Um outro propósito é a exortação. A linguagem, então, exortativa visa incentivar o crente, né, visa incentivar o cristão a seguir o caminho de Deus. Tem por fim, então, o despertamento, o fortalecimento na fé e a observância dos ensinos divinos. Esse é o segundo objetivo, o segundo propósito, a segunda finalidade. A terceira é a consolação. O Senhor usa este dom para animar, então, o crente com palavras semelhantes à de Deuteronômio, que está registrada lá no capítulo 31, versículo de número 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então, são palavras, né, de ânimo, né, de consolo, né, para aqueles que necessitam. E também um outro propósito da profecia é sinal para os incrédulos. Né? Mas como assim? O dom de profecia é de grande importância para despertar os descrentes a se posicionarem diante de Deus. Olha só, Paulo exorta então os fiéis a que sejam meninos no uso das línguas estranhas. Paulo então ele exorta os fiéis nessa questão, pois os descrentes, além de nada entenderem, pode julgá-los como se fossem então loucos. E Paulo então ele começa a administrar, ele começa a ensinar, né, para que possa então haver, né, um equilíbrio neste dom. Mas se houver profecia, os descrentes entenderão e terão os segredos do seu coração revelados. E assim submeter-se-ão, né, a Deus, reconhecendo-lhe a sua presença no meio então do seu povo. No segundo capítulo nós temos aqui a variedade então de línguas, né? O que é o dom, né, de variedade de línguas? O que vem a ser neste dom? Então o dom de variedade de línguas é a capacidade, né, dada pelo Espírito Santo de falar em uma língua desconhecida, né, estranha ao conhecimento daquele que está falando. É concedida pelo Espírito Santo e não aprendida. Não é uma coisa que se aprende, ela é concedida pelo Espírito Santo. Então assim aconteceu em Atos dos Apóstolos, né, quando os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo. A Bíblia fala que então foram vistas, né, línguas como que de fogo, né, foram repartidos e pousou sobre cada um. E cada um começou a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então a língua é concedida pelo Espírito Santo e não aprendida.
Então as palavras não brotam da mente, né, mas do Espírito Santo, né, mais do Espírito. A Bíblia fala, né, de língua de homens, também fala de língua dos anjos, né, quando olhamos para a carta de Paulo, né, aos Coríntios, a sua primeira carta, capítulo 13, versículo 1, está escrito lá, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Né, então a Bíblia ela fala, distingue, né, língua dos homens e também língua dos anjos. Então, segundo certa pesquisa, existe hoje, no mundo, cerca de 5.600 idiomas e dialetos. Então é muita coisa, né? Então o homem que fala o maior número de línguas fala em torno aí de 55 deles. Olha só, ou seja, o maior especialista então no assunto conhece apenas 1% de idiomas mundiais. Então nem ele está apto para julgar. Então, se uma língua, por mais estranha que pareça, é um idioma falado em alguma parte do planeta. Ele não é capaz, então, de tal façanha. No dia de Pentecostes, né, algumas das línguas que os discípulos falaram, né, foram reconhecidas. Né? Havia 13 nações reunidas ali naquele dia e muitos ali entenderam o que os discípulos estavam falando, mas outros possivelmente que não. Então o dom de variedade de línguas é um dom mais característico da igreja, pois os outros dons, né, foram manifestos no Antigo Testamento. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos sabedoria, né, vemos conhecimento, vemos a fé, vemos a cura, milagres, até profecia, né? Discernimento. Agora, o dom de variedade de línguas, entretanto, é manifestado pela primeira vez no dia de Pentecostes, no dia em que a igreja foi fundada, falou em línguas. Né? Isto é significativo. O segundo subtópico trata-se então de qual é a importância do dom de variedade de línguas. Qual a importância? O falar em línguas, né, promove a edificação própria. Né? Então ele promove a edificação daquele que está orando, daquele que está magnificando, né, o Senhor. E, portanto, deve ser usado preferencialmente, né, na adoração particular. Então a pessoa que tem esse dom, ele está então adorando o Senhor, glorificando a Deus, né? Então está ali sendo edificado pessoalmente. Paulo afirma que na igreja é preferível falar de modo a edificar o corpo de Cristo e não apenas a si mesmo. Então, não havendo intérprete, né, não tem então não queremos assim colocar que não tenha valia, né, mas para o entendimento da coletividade fica então a desejar, né? Então, nesse aspecto, o dom ele é concedido amplamente aos crentes para a comunicação com Deus. Então ele está falando com Deus, né? Edificação particular, adoração da pessoa, né? E também uma gratidão. Agora, a atualidade do dom, né? Falando sobre a atualidade deste dom, vale ressaltar que este dom, né, não ficou restrito, né, apenas, né, à era apostólica, né, aquele período dos apóstolos. Não, ainda hoje o Espírito Santo, né, ele continua abençoando os crentes, né, os cristãos, com este dom. É um dom tão útil à vida pessoal,
do crente em nossos dias, quanto o foi nos dias então da igreja primitiva. Então temos que deixar registrado isso, temos que ressaltar então esse valor dele dentro da atualidade, já que no subtópico anterior nós falamos um pouco, né, sobre a sua importância, já que o cristão, ele quando adora, magnifica o nome do Senhor, engrandece a Deus, louva a Deus, edificado a si mesmo, então tem o seu valor dentro da atualidade. O último capítulo então desta lição fala então da interpretação de línguas, né? Definição do dom. Então, podemos dizer que é a revelação sobrenatural do Espírito Santo, dando então um significado daquilo que está falando, né? Ou daquilo que está sendo falado em variedade de línguas. Ele está dando o quê? Um significado, né? Ele está dando um sentido, né? Interpretação, então, significa dar sentido, né? Dar significado. É isso que é o que significa propriamente dito interpretação. Então precisamos entender que interpretar não quer dizer traduzir, não é traduzir. Traduzir vem a ser dizer o mesmo em outra língua. Então está fazendo-se uma tradução. Portanto, a interpretação de línguas consiste em dar o significado de algo que foi dito em outra língua. Além disso, devemos então compreender que a capacidade de dar o significado a uma língua estranha vem unicamente do Espírito Santo. Então não é algo produzido, né, pela mente humana, né, pela compreensão humana. É uma coisa sobrenatural, né, vindo da parte de Deus. E por último, nós temos aqui então a diferença entre o dom de interpretação e de profecia. Mas qual a diferença? Sendo que ambos parecem ser tão semelhantes, tão idênticos, né? Então a diferença é que o dom de interpretação de línguas necessita de uma outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete então a mensagem, essa mensagem, e a igreja, por sua vez, ela seja então edificada. Enquanto a profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Então a diferença básica é essa. Então concluímos, né, aqui a nossa lição com essas palavras, e sempre rogando a Deus, né, que possa então abençoar não somente a você, mas toda a sua família, todos aqueles que o cercam. Então que a paz de Deus, né, que excede a todo, né, o vosso entendimento, né, seja, né, sobre a tua vida. Então até o próximo programa na Escola Bíblica, e fique com Deus. Eu espero você aqui na TV ADNP. Um grande abraço e até lá.